estar aqui. Amém? Eu gostaria de ler em 2 Crônicas, capítulo 35. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Aleluia. Vou esperar vocês abrirem. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Foi? Amém. Ele disse aos levitas que instruíam... Eu estou tentando ler, só que está longe de mim. Eu estou tentando ler na mesma versão que vocês. Aqui, consigo aqui. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Amém? Pode se assentar. Esse versículo muito falou ao meu coração. Aqui Josias está trabalhando na reforma do templo do Senhor e ele vem derrubando os altares idólatras que seu pai e seus antecessores haviam posto no templo do Senhor. E Josias vem fazendo uma grande reforma. Josias vem tirando tudo aquilo que não pertencia a Deus e trazendo novamente o altar, o centro daquele templo, para adorar somente a Cristo. E muito eu aprendo com este versículo, com esse texto, quando ele fala, principalmente, quando ele diz aqui: ponham a arca sagrada no templo. Vocês não terão mais que carregar sobre os ombros. A arca, ela representava a presença do Senhor. Dentro da arca da aliança, existiam ali objetos que representavam a presença do Senhor. Nós tínhamos dentro da arca da aliança, representando a presença do Senhor, o maná. Jesus vem substituindo o maná e dizendo que ele é o pão da vida. Mas quando o povo estava no deserto, precisando do alimento, precisando de um sustento, Deus envia o maná. Então dentro da arca estava ali um simbolismo: quando você estiver no deserto, eu estarei enviando o maná, eu estarei com vocês, eu sou o que sou. E ali também tinha a vara de Arão, que foi usada para realizar muitos milagres, muitos prodígios e maravilhas. Então quando o povo precisava de um milagre, quando o povo precisava de uma ação, Deus entra e fala: eu sou o que sou, eu vou te ajudar a realizar esses milagres. Ali tinham as tábuas da lei. O que são as tábuas da lei senão um manual de instruções de um pai amado para seus filhos? Eu não sou mãe, mas eu recebi muitas instruções da minha. E eu acredito que você também recebeu dos seus responsáveis. Deus, ele é um pai amoroso, e a tábua ali, as tábuas, os 10 mandamentos representavam justamente as instruções de um pai amoroso para com seus filhos. Então tudo o que havia dentro da arca representava a presença do Senhor. Tudo o que era carregado dentro daquela arca da aliança representava um vínculo, um elo que o pai tinha com seus filhos e falava: olha, todas as vezes que vocês carregarem essa arca, vocês estarão lembrando de que quando vocês precisaram do maná, eu estive com vocês. De quando vocês precisaram dos milagres, eu estive. De quando vocês estavam perdidos, eu fui a lei, eu fui a instrução, eu fui a sua tábua. Só que o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Deus não manda a gente carregar essa arca para sempre. Ele troca o simbolismo da arca, a arca física, a arca material, por algo espiritual, por algo que eu e você conseguíssemos carregar. Aqui o Senhor vai ordenar: não fique mais carregando. Ele coloca ali o desejo no coração dos seus filhos responsáveis pela arca da presença, pela arca da aliança, e fala: vocês não precisarão mais carregar de um lado para o outro sobre os ombros, porque agora a arca vai ficar no templo, mas quem vai andar com vocês hoje é a própria presença. Porque nós não podemos ficar apegados a materialismo, a simbologias. Todas as igrejas fazem campanha, seja uma campanha de oração, uma campanha de jejum. Às vezes a gente recebe o óleo sagrado, recebe muitas coisas para representar
arca, o objeto arca vai ficar no templo, mas vocês vão continuar a adorar o Senhor. Eu vou ler novamente o versículo, preste atenção no que diz aqui. Ponham a arca sagrada no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os seus ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. E o que eu quero dizer com isso num culto de missões? Irmãos, a Quadrangular, que é a nossa denominação hoje, tem muitos trabalhos missionários por todo o mundo. E eu vou apresentar para vocês alguns daqui a pouco. Mas de nada adiantaria tantos trabalhos missionários sem a presença. Quando o Senhor ordena que a arca seja vista como um objeto importante, consagrado, mas que ela é deixada no templo, o Senhor está dizendo, a presença não está só onde a arca está, porque a presença passou a andar com todos aqueles que creem. E nada adiantaria os atos miraculosos se não fosse pela presença. Nada adiantaria. Então, no culto de missões é importante que nós venhamos falar daquele que é dono da missão, aquele que é dono da presença. Porque sem o Espírito Santo não adianta que nada acontece. Não adianta eu orar por Ellen se eu não tiver o Espírito Santo comigo e me ajudando a interceder por Ellen. Eu não vou ver mudança. Mas onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, você pode ter certeza que onde a presença chega, a realidade é transformada. Onde a presença chega, a minha vida e a sua vida são transformadas. Dentro do campo missionário, nós vemos diversas experiências que fogem do nosso controle humano, que fogem do nosso conforto, da nossa realidade, da qual estamos acostumados. Eu me lembro que quando eu estava prestes a ir para o campo missionário, quando eu estava prestes a começar as viagens, o dinheiro que eu havia juntado não era o suficiente. E faltando dias, poucos dias para eu ir para a base missionária, Deus fez um milagre. Mas eu tinha a garantia de que o que eu precisava para ir para o campo era a presença, e onde estava a presença, o milagre ia acontecer. Irmãos, eu já tentei fazer viagens pela minha própria vontade, viagens para conforto, viagens em família, e viagens que não deram certo. E eu tentei insistir, mas não deu certo porque era apenas uma viagem de lazer e eu estava indo pelos meus próprios esforços. Mas quando eu me submeti à vontade do Senhor e eu decidi viajar para fazer missões, eu sabia que o dinheiro que eu precisava ia aparecer. Porque eu não estava indo pela minha própria vontade, eu estava indo debaixo de uma vontade de Cristo. Debaixo de uma ordenança de Cristo e da presença dEle. E onde a presença está, o milagre acontece. Glória. E a mensalidade do curso, eu acredito que eu ainda não contei aqui o testemunho, né, pastora, sobre como é que foi que eu fui para a base. Eu fui fazer um curso que chama MUT, Missões Urbanas e Transculturais. É um curso que te forma para você ir levar o evangelho a outras nações. E a mensalidade do curso era R$ 1.111. E eu não tinha como trancar a faculdade, eu precisava dar continuidade na faculdade, então eu queria dar conta da faculdade e do curso de missões de forma integral. Esse curso ele foi em Belém do Pará, então eu também precisava das passagens aéreas, era todo um custo para me locomover e para me manter lá. Fato é que a minha família não tinha condições de conseguir desembolsar esse dinheiro mensalmente, mais os custos pessoais. E faltando poucos dias para ir, eu estava passeando com a minha mãe, indo no shopping com ela, era a nossa despedida, nosso passeio de mãe e filha, porque eu já estava me preparando para ir para Belém. E eu falei, mãe, pai, eu vou pelos olhos da fé. Eu ainda não tenho toda a quantia, mas eu creio que Deus vai fazer o milagre. Porque eu creio muito no que eu estou pregando aqui hoje, que onde há a presença, o milagre acontece. Eu não poderia falar de algo que eu não creio, mas eu estou falando de algo que eu creio e que eu vivi. E eu estava com a minha mãe no shopping fazendo a nossa despedida, quando meu pastor me ligou e disse, filhona, eu tenho uma notícia para você. E aí eu falei, fala, meu pastor. E aí ele me deu a notícia que eu havia conseguido uma bolsa integral para o curso. Uma bolsa que custeava a moradia, a alimentação, o material didático, o curso, todas as aulas. E aí eu comecei a experimentar o mover do
do Senhor em relação ao curso. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E aquela bolsa era uma bolsa inusitada, não era uma bolsa planejada, não é uma bolsa comum de se acontecer. A Secretaria-Geral de Missões, que é o órgão responsável pela distribuição de bolsas, libera no máximo meia bolsa para algumas pessoas. Mas calhou de, no ano em que eu fui fazer o curso, a direção da Secretaria-Geral de Missões mudou do pastor Fernando para a pastora Ana Paula. E eles estavam decidindo muitas coisas, eles resolveram liberar uma bolsa integral. E eu fui agraciada com essa bolsa integral. Não obstante, também as passagens aéreas estavam muito caras. Se você tem família no norte do país, se você já viajou para o norte do país, você sabe o quanto que é custoso uma passagem aérea para lá. E as passagens estavam muito caras, muito caras, muito caras. E daria em média uns 3 mil reais só de passagem. E conversando com meus pais, nós sentamos e falamos, não temos essa passagem. Mas eu cria um milagre. E minha mãe falou assim pra mim, você crê que a passagem aérea vai chegar a 300 reais? Eu falei, mãe, a senhora é uma mulher de muita fé, porque a minha ainda é muito pequena, de 3 mil para 300 eu não sei se eu consigo crer. E ela falou assim, creia. E eu falei, amém. E nós oramos e na segunda-feira à noite eu fui pesquisar as passagens. E deu 325 reais. Só que eu ainda não tinha nem os 325 reais, então eu não consegui comprar. E aí quando eu consegui o dinheiro, que eu fui pesquisar novamente, eu consegui comprar por 400 reais. Eu sei que uma passagem aérea daqui para o norte do país por 400 reais, isso é só um milagre que Deus faz. E dentro do campo missionário eu comecei a ver mais milagres. Isso não estava no meu esboço da pregação, mas o Senhor tem me dirigido para falar. Então talvez exista aqui hoje alguém que precise crer em um milagre financeiro ou em algum outro tipo de milagre e a sua fé talvez seja pequena. E eu creio que compartilhando meu testemunho a sua fé pode ser acrescida, amém? E eu continuei a ver os milagres. Eu fui para o campo missionário e eu lembro que minha pastora conversava comigo, ela ria e ela falava, tu não vai durar. Porque eu tinha muitos problemas de saúde. Com 14 para 15 anos, eu fui diagnosticada com um colesterol altíssimo, que ultrapassava a medida de um colesterol para adulto. E desde então haviam alocado diversas pedras na minha vesícula, o colesterol havia petrificado. E a pedra no rim, ela sai pela urina. Mas a pedra na vesícula é só por cirurgia. Então eu vinha de um quadro clínico ali de uma debilidade em relação à minha alimentação. E eu também criei no milagre. E eu lembro que o médico que fez os meus exames, ele era ateu. E eu comecei uma campanha de oração. Minha mãe falou pra mim, você não vai ser operada. E eu falei, eu não quero ser operada. A médica auxiliar dele virou pra mim, você é muito nova para ser operada, mas com as pedras que você tem, talvez você precise operar. E eu continuei ali numa campanha de jejum e oração com a minha mãe, fiz uma dietinha, uma alimentação bem saudável. E quando eu fui repetir os exames, o doutor falou assim, impossível, vamos refazer. E ele refez novamente as ultras, refez novamente todos os exames. E a minha vesícula estava como de uma criança. Pura, sem nada. E mais uma vez eu experimentei o milagre do Senhor. Só que ainda prestes a ir para o campo missionário, eu estava ali com gastrite. Com várias coisas. E por que eu estou contando isso? Porque dentro do campo missionário, você não escolhe o que você vai comer, nem o que você vai beber, nem onde você vai dormir. A única coisa que você escolhe é pregar o evangelho. O resto é detalhe. E eu fui experimentando os milagres do Senhor, porque quando eu pisei o pé em Belém, a comida de lá, a culinária de lá é absurdamente diferente da nossa. Muito diferente. Os temperos são muito mais fortes. São coisas que eu nunca havia comido. E eu fui experimentando as maravilhas do Senhor, porque eu nunca disse não para as coisas que me ofereceram para comer. Eu sempre recebia de bom grado, dando glórias a Deus. E eu não tive crise de gastrite enquanto eu estava no campo. O colesterol não aumentou enquanto eu estava no campo. Eu continuei tomando e comendo coisas que aqui no Rio eu nem imaginava em comer. Eu passava longe. Intolerância à lactose. Meu Deus, Deus me livre de pensar em leite. Lá o que eu mais tomava era leite. Parece que em Belém todo suco é com leite. Eu não podia comer carne de porco. E lá era carne de porco para dar, vender, distribuir. Era aquele açaí forte, batendo no pé na hora. E o Senhor foi manifestando milagres. E ali no meio do campo também, eu estava numa comunidade ribeirinha. Havíamos pego barco, descido na comunidade para pregar o evangelho. Estávamos num cômodo
de uma igreja que nos alocou, estávamos dormindo em redes e no chão. E eu estava deitada no chão e quando eu fui levantar, minha coluna travou e eu não levantava. E aí eu fiquei horas deitada no chão, a minha líder tentando me ajudar a levantar e eu falei, eu não consigo. A dor era muito forte e eu não tinha forças para levantar daquele chão. E faltando uns 10 minutos para começar a nossa atividade, nós íamos num carro, mas só tinha um carro para levar todas nós. Então íamos na caçamba. Eu consegui levantar com muito esforço do chão e eu falei, vamos lá. E a minha líder falou, um sorriso no rosto, dando glória a Deus. E aí eu segurando na caçamba do carro, tem vídeo ainda desse dia. Eu com a dor na coluna, era uma mão na coluna, a outra segurando na caçamba com um sorriso aqui, dando glória a Deus. E aí a gente tem uma coisa chamada sorriso missionário e ela, sorriso missionário. E eu, ai, Jesus! E a coluna doendo muito, 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 muito. E quando nós retornamos dos ribeirinhos, que eu voltei para Belém, para o centro de Belém, eu fui fazer alguns exames e eu descobri que eu estava com escoliose e hernia de disco. Gente, é muita coisa na saúde de uma jovem. Não era para ter nada disso, né? E aí eu fui descoberta com escoliose e hernia de disco, então eu sentia dores absurdas. Mas tendo que dormir no chão, tendo que pegar barco, subir, descer, andar muito. E aí eu fui me consultar e o doutor falou pra mim assim, esse Deus, essa igreja pela qual você fica andando e pregando, que pode ter sido o motivo da tua coluna estar assim, pelo esforço físico. E aí, ele vai pagar a tua cirurgia também quando der ruim? E aí eu repreendi aquilo. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me chamou para o campo, o Senhor há de me manter. O Senhor há de me curar. E eu falei para o Senhor, eu não aceito estar fazendo a tua vontade, pregando o teu evangelho, visitando comunidades. Da alimentação, o Senhor já me curou. Eu consigo visitar qualquer casa, comer qualquer coisa e eu não passo mal. Mas Deus, como eu vou andar longas distâncias, como eu vou subir e descer de barco com a coluna do jeito que está? Não tem como, Senhor. E eu consegui ver mais uma vez o milagre do Senhor. Até de saltinho eu estou hoje, ó. Amém. Glória a Deus. Aquela dor absurda que eu sentia, eu já não sinto mais. Irmãos, nós vivemos em um Deus, debaixo da presença de um Deus que realiza milagres. A arca do templo do Senhor, nós não temos mais ela hoje, ela foi destruída. O objeto físico. Mas nós temos a representação do que estava ali, a presença do Senhor. E onde há a presença, há milagres, há mudança de realidade, mudança de vida, há transformação. Eu creio e eu vivi transformações na minha vida. E eu te incentivo, te motivo firmemente, fielmente a crer nessas transformações também. O meu nascimento foi um milagre. Minha mãe estava internada. Olha, preste bem atenção, quando eu nasci, minha mãe fazia 4 anos que estava internada com suspeita de câncer. Uma bactéria no intestino pode matar uma pessoa. Minha mãe tinha colônias de bactérias. Algumas roupinhas que eram da minha mãe naquela época, a gente encontra lá em casa e até em mim ficam apertadas. Minha mãe estava pele e osso. 4 anos internada sem descobrir. Suspeitavam que era câncer no intestino, mas nunca tinham um diagnóstico. Minha mãe não se alimentava, minha mãe não tomava nada. Durante 4 anos ela só conseguia comer coco e beber água de coco, que é a única coisa que parava no intestino dela. Fora isso, não. O testemunho é muito extenso. Mas Deus revelou através de uma irmã que visitava o leito da minha mãe naquele hospital, que ela daria luz a uma menina. E que aquela menina seria a cura e o consolo. A parte do consolo é um testemunho à parte, mais um testemunho grande. Mas a minha mãe, até o dia em que ela me teve, ela estava muito debilitada. E ela conta que na hora em que eu saí do ventre dela, ela nunca mais daquele dia em diante teve problema no intestino. E a minha mãe, ela estava tão fraca que a minha avó, ela ainda não tinha recebido as forças novamente. A minha avó tinha que me segurar no colo da minha mãe para eu ser amamentada. Então eu fui gerada num lugar de milagres. A gestação da minha mãe poderia ter sido uma gestação de risco, eu poderia não estar aqui, mas eu e ela estamos. E hoje minha mãe é fortinha. Minha mãe voltou ao seu peso normal, minha mãe voltou à saúde, glórias a Deus, e nunca mais teve nenhum problema assim. Mas eu vi milagres desde muito nova, vi milagres acontecer desde muito nova. Na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na minha vida. Eu vi Deus nos livrar de morte. Eu vi atirarem em cima do meu irmão e bala não pegar. Sabe
Sabe o que é uma bala desviar? A bala chegar e cair no chão? É só um milagre que faz isso. Então, se você deseja viver uma vida com o Senhor, hoje o culto é de missões, mas o Senhor tem me dirigido para falar sobre milagres, sobre transformação. Porque talvez a sua missão seja ir lá para fora, talvez não seja. Talvez a tua missão seja primeiro edificar a sua própria vida. Talvez a sua missão seja edificar a sua família. Talvez a sua missão hoje seja edificar a sua igreja. E para você edificar a sua vida, sua família e sua igreja, primeiro você tem que ter a presença do Espírito Santo e crer que Ele realiza milagres. A Bíblia vai falar que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta e Ele bate. Mas cabe a nós abrirmos e deixar que Ele opere o milagre. Aceitarmos a transformação e o milagre. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele quer ceiar conosco. Quando na Bíblia vai falar: entrarei e cearei contigo, a ceia, ela é um milagre, ela é uma cura. Ali é a representação do corpo e do sangue de Cristo. Tudo aquilo que está fraco em nosso próprio corpo é ressarcido quando nós ingerimos a simbologia do corpo de Cristo. Todas as vitaminas que a nossa vida espiritual precisa são abastecidas quando nós entendemos quem é Cristo e qual é o corpo dele. Então eu te convido a crer no milagre e a viver o seu milagre hoje. Eu fui e voltei, o Senhor me guardou. Eu estive fora do país, o Senhor me guardou. Fora do estado, o Senhor me guardou. Dentro de rios, o Senhor me guardou. Mata dentro, o Senhor me guardou. Aldeias indígenas, o Senhor me guardou. E eu experimentei todo um milagre. Uma filha caçula, da qual os pais tinham muito medo, muito receio de liberar para ir para longe. Meus pais jamais me liberariam se fosse outro motivo. Ainda bem nova, eu comecei a estudar línguas estrangeiras e eu era louca para fazer intercâmbio fora do país. Meu sonho era viajar ainda nova para fazer intercâmbio. Meus pais nunca me liberaram. Mas quando foi para pregar o evangelho, eles me deram a bênção e eu fui. E se eu vivi um milagre na minha vida, hoje você também pode viver na sua. E eu creio que o milagre que você precisa, hoje você pode receber e pode ser alcançado. Não porque eu estou falando, mas porque eu tenho certeza que quando você entra no teu quarto, fecha os olhos, ora e lê essa palavra e medita, o Espírito Santo que está aqui também está lá. E se o Espírito Santo de Deus falou comigo que Ele faria na minha vida e fez, é o mesmo Espírito Santo que está na tua vida e fará. E Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operava com as simbologias que estavam na Arca da Presença, é o mesmo Deus que operou na minha vida. E é o mesmo Deus que vai operar na sua. Amém? Eu não sei qual é a área que você precisa, eu não sei o que você sente, não sei se é um problema de saúde. Eu já tive problema até no joelho. É muita coisa que Deus já me curou nessa vida. Meu joelho, o encaixe dele era fora do lugar, já saiu do lugar 3 vezes. A minha rótula era tão rasinha que a pátula não encaixava e meu joelho já fugiu do lugar 3 vezes. Mas em nenhum momento, enquanto eu estava pregando o Evangelho do Senhor, o Senhor deixou eu viver enfermidade novamente. O Senhor não deixou que meu joelho saísse do lugar, o Senhor não deixou que meu estômago atacasse. E quando a minha coluna quis aprontar comigo, Deus falou assim: não. Eu creio que Deus estava lá do céu, olhando para Satanás e falando: na saúde dela tu não toca, porque é na saúde dela que eu vou operar no campo. Então aquilo que está na tua vida, que é a promessa do Senhor, creia, porque Satanás não vai tocar naquilo que é a promessa do Senhor. Aleluia. Satanás só teve permissão para tocar na vida de Jó até onde Deus permitiu, porque o milagre ia acontecer justamente na reviravolta que a vida de Jó ia dar. Agora, onde Deus falou para Satanás: não toca, ele não tocou. Aí você não toca. E Deus fala hoje para ti: na sua vida, Satanás não toca. E se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então creia que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Cantamos um louvor no começo do culto que falava: te adorarei, não importam as circunstâncias. Meu irmão, adore, não importa as circunstâncias. Porque quando você adora em meio à circunstância, um milagre acontece. E quando você percebe, você já saiu da circunstância e você ainda está adorando. E você ainda está adorando porque a presença ainda está ali. Porque
Porque a presença é manifesta na vida dos que creem. A presença é revelada na vida dos que creem. A presença transforma a vida dos que creem. E a palavra que Deus traz hoje ao nosso coração, uma palavra rema, uma palavra doce, uma palavra que Ele te abraça e Ele te diz: filho, se eu te prometi, creia. Eu sou o Deus do milagre e eu quero realizar um milagre na tua vida. Dos mais exuberantes aos mais simples. Eu estou vindo de uma jornada de dias de pregação. E alguns dias atrás eu estava em Coelho da Rocha pregando. E eu acordei completamente sem voz. Não saía um A da minha boca. E meu pai olhou para mim e falou: como que você vai pregar? Eu falei: olha, se fosse... E eu tentando sussurrar para ele. Se fosse pela minha vontade eu não ia. Mas Deus falou que quando eu pisar no altar Ele vai me curar. Preste atenção, pela nossa força nós não fazemos nada. Eu já tentei fazer coisas pela minha força e não acontece. Mas quando é o Espírito Santo que te diz, creia e confia. Eu estou contando isso para que quando o Espírito Santo te falar algo, você tenha fé e você acredite e viva o seu milagre. Não duvide. E o Espírito Santo vinha falando, ministrando ao meu coração: quando você pisar o pé naquele altar, você vai falar. Quando você pisar o pé naquele altar, começar a pregar, a sua voz vai voltar. E eu estava absolutamente sem voz. Eu não estava rouca, eu estava sem voz nenhuma. Eu mandei mensagem para o pastor Mateus, que é o pastor Matias Leonardelli, responsável pela igreja. E falei: pastor, eu não sei como vai acontecer. Eu estou sem voz. Eu estou ali avisando que eu vou chegar na igreja sem voz. Mas Deus me disse que quando eu subir no altar, a minha voz vai sair. E ele: meu Deus, Marcelo, não tem quem pôr no teu lugar, o que eu faço? Eu falei: não precisa. Quando eu pisar no pé no altar, minha voz vai sair. E ainda no louvor eu estava sem voz, sem conseguir cantar, só na mímica para Deus. E quando eu subi no altar, que eu peguei o microfone na minha mão, que eu dei Pai seja convosco, a minha voz saiu. Essa pregação está no YouTube, a minha voz foi saindo, foi aumentando o tom, foi aumentando, e aquele culto, acho que foi os cultos que eu mais gritei, mais exaltei durante a pregação. E aí eu fiquei impactada o quanto que o Senhor gerou um milagre em cima do altar, com uma coisa tão simples, a minha voz. Mas tudo isso é porque quando você vive baseado na palavra e você crê, o milagre acontece. Para finalizar essa mensagem, eu quero deixar com vocês, é um culto de missões, então eu não poderia sair daqui sem compartilhar com vocês um pouco de missões, da vida prática de missões. Esse mês de manhã eu estava lá na igreja apresentando a família pela qual nós vamos interceder lá em Equemeriti. Eu quero convidar vocês a estarem orando por essa família também. Existe uma família que é composta pela missionária Sheila, missionário Roberto e missionária Cristal. É um casal e sua filhinha. Eles estão fazendo um trabalho lindo lá em Guiné-Bissau e vivendo milagres. Todos os milagres que eu relatei aqui, lá eles estão vivendo ainda mais intensamente. Eles trabalham na África, em Guiné-Bissau, em um local onde as tabancas são muito afastadas umas das outras, são pequenas aldeias. E em cada vilarejo, eles criam, um vilarejo cria em feitiçaria, o outro em magia. E eles apelavam para os sábios realizarem as curas. Mas desde que os missionários chegaram lá, eles falam: eu quero o Deus dessa missionária, porque o Deus dela cura sem pedir sacrifício em troca. Porque o Deus dela cura e cura de verdade, não esconde doença. E eles têm feito um trabalho de evangelização há anos lá. Mas por que eu quero que você abrace essa família? Porque eles estão no campo missionário e porque eles estão com projetos novos agora. Uma tabanca, um novo vilarejo que ouviu falar do Deus da missionária, chamou eles para construírem um templo também nesse vilarejo. Eles estão construindo uma nova igreja, eles estão levantando escolas e hospitais dentro de vilarejos totalmente carentes. Hoje Guiné-Bissau está entre os 15 países mais pobres do mundo. O índice de desenvolvimento humano chega abaixo de 0. A média de idade, a expectativa de vida lá é de no máximo 46 anos. Então é um lugar que carece muito das nossas orações. Muitas crianças morrem por inanição. E eu pedi para separar o vídeo. Conseguiu separar o vídeo, pastora? Tem um vídeo, mandei. Não conseguiu não o vídeo? E tem um vídeo que vai mostrar um pouco da realidade dessa família. E eu quero te convidar, hoje é culto de missões. Então que você ore pela minha vida. Hoje eu estou no campo missionário Rio de Janeiro. Eu acabei de retornar de viagem de fora.
Eu ainda não sei quando o Senhor vai me dirigir para retornar lá para fora. Mas por enquanto eu estou no Rio de Janeiro e peço que você continue orando pela minha vida. Porque apesar de eu estar no Rio, o trabalho não parou. Continuo fazendo missões aqui no estado. Mas que você ore não só pela minha vida, mas que por gentileza você ore também pela vida desses missionários. Dessa família de missionários. Eu não sei se a pastora vai conseguir pegar ali o vídeo, mas se conseguir, amém. Se não conseguir, dá para passar depois para os membros no WhatsApp, pastora? Depois manda para vocês verem. Abracem essa família em oração. Estejam cientes de que o Evangelho está sendo pregado. E se você sente no seu coração de também pregar o Evangelho, ore por essas pessoas, creia no seu milagre. Viva o teu milagre, a tua missão. Porque o Senhor vai te usar onde você está. Se o teu coração arde porque a tua família ainda não é convertida, talvez a tua missão seja dentro da tua casa. Se o teu coração arde pela cadeira vazia do teu lado na igreja, talvez a sua missão seja na tua igreja local. Se o teu coração ainda não está edificado no Senhor, a sua fé ainda não está firme, a tua missão primeiro é para contigo mesmo. E o Senhor aos poucos vai ir te usando dentro do teu trabalho, dentro da tua vizinhança. E quando você menos esperar, se você tem um desejo e um anseio de, assim como eu, alcançar outras culturas, o Senhor vai estar te levando. Amém? E se o teu coração arde também por outras culturas, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo. Depois você pode estar me procurando. Eu escrevi um livro que chama Minha Jornada Missionária. E este livro está contando 10 experiências que eu tive dentro do campo missionário. Dentro de aldeias indígenas, dentro do Rio de Janeiro, em Suriname, em Belém, em vários locais que eu estive. E junto com essas 10 histórias que eu vivi no campo, vem também 10 dicas para quem quer começar no campo missionário. Então, se você sente desejo, se seu coração arde por viver missões de forma integral, depois me procure ao final do culto para adquirir um livro também, para você ler um pouco, me chamar no WhatsApp para a gente conversar. Amém? Mas acima de tudo, creia no milagre. Como aqui é nos instruído. A arca, o material físico, pode ter ficado para trás. Pode não existir mais hoje. Mas que você lembre sempre de carregar a presença. Que a presença nunca se aparte da sua vida. Amém? Eu quero pedir a você que coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma última oração para encerrar nessa noite. Coloque a mão no teu coração. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento por todos aqueles que querem viver a missões com o Senhor. Principalmente na sua própria vida. Aqueles que querem experimentar da missão, da cura. Aqueles que querem experimentar a missão dentro da sua família. Aqueles que têm um familiar que ainda não é salvo. Aqueles que têm um familiar que está doente. Aqueles que têm um familiar que precisa de socorro espiritual. Eu quero orar por essa missão que você vai ser encarregado na sua família essa semana. Deus vai te dar palavras específicas para usar na sua família. Para usar no leito de hospital que você vai visitar. Amém? Para usar no seu emprego. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor tem nos ensinado sobre a tua presença. E eu creio, Pai, que como o Senhor realizou e tem realizado muitos milagres na minha vida. Grandes são as maravilhas do Senhor que eu tenho experimentado sobre o meu lar e sobre a minha casa. E eu quero profetizar nessa noite sobre a vida de cada um que está aqui um milagre. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, que eles também verão o teu milagre. Eles também verão as tuas maravilhas. Senhor, ensina-nos a carregar a tua presença. A carregar, ó Pai, a arca da aliança no nosso coração. A carregar, Senhor, a fé, Pai, e crer que o Senhor pode realizar um milagre. Jesus, o maior milagre foi naquela cruz, quando o Senhor morreu e ressuscitou por nós. O Senhor nos trouxe a salvação. E nada é impossível para ti. E nós cremos que o milagre que nós precisamos nessa noite está sendo liberado. Receba. O milagre que nós, Pai, precisamos, nós cremos que está sendo liberado sobre as nossas vidas. Encha-nos de ti de tal forma que, Pai querido, a nossa vida possa impactar os que estão ao nosso redor. A nossa casa veja a missão acontecendo. A nossa vizinhança, a nossa família, a nossa congregação veja os teus milagres e as tuas maravilhas. Nós louvamos o teu nome, Paizinho, porque nós já cremos que o teu milagre já aconteceu sobre os teus filhos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.